Olá, amigos. Vamos ao estudo da lição de quarta-feira, dia 28/10, a lição número 5, falando sobre o mestre dos mestres. Como temos aprendido até agora, hein? Sobre a pessoa de Jesus, o grande mestre. A lição de ontem, tendo a mente do mestre dos mestres. Maravilhosa lição. E hoje o tema é o grande mestre e o ministério da reconciliação. Quando as pessoas brigam, geralmente fica difícil a reconciliação se uma das partes ela se torna obstinada, teimosa. Por isso que hoje o Ministério da Reconciliação ela é muito importante. Em muitos casos, só a mão de Deus dá para curar corações feridos, mentes com suspeita e desconfiança. Meu ministério na igreja, já passei por muitos momentos onde tive que trabalhar reconciliação com famílias, com casais, com pessoas da própria igreja, e geralmente era muito difícil trabalhar no Ministério da Reconciliação. Principalmente quando a gente encontrava uma das partes que era assim, dura para aceitar aquela situação, e a pessoa assim, não abria a mão, não tinha espírito de perdão. E muitas vezes a reconciliação não aconteceu, porque as pessoas não permitiram, pelo menos um dos lados não permitiu, ou pelo menos piorou ainda a situação. Um oficial francês, cujo navio foi capturado pelo almirante Nelson, um almirante americano, apesar do nome dele Nelson, ele era americano e ele capturou um navio francês. E na hora que o almirante Nelson abordou o navio francês, o capitão do navio francês estendeu a mão para o almirante Nelson. O almirante disse: capitão, primeiro a espada, por favor. Me dê a espada, por favor. Aí o capitão francês tirou a espada e estendeu para o almirante Nelson. Disse: agora sim, sem a espada eu posso lhe dar a mão. Então recebeu aquele homem ali como assim uma pessoa que era digna de respeito. Mas primeiro teve que deixar a espada de lado. Os índios assim brasileiros, algumas tribos, quando brigavam, os sociólogos descobriram uma coisa interessantíssima. Havia muitas guerras entre as tribos no Mato Grosso, no Amazonas. E o que faziam as tribos? Chegava um momento de paz, de reconciliação. Mas algumas tribos, eles eram espertinhos. Eles faziam o seguinte: eles enterravam as machadinhas. Esse era o sinal de reconciliação, para que não brigassem mais. Mas alguns guerreiros espertos deixavam uma ponta do cabo da machadinha para fora. E quando um sociólogo perguntou: por que vocês deixam esses cabos, pedacinhos do cabo para fora? E alguns guerreiros diziam assim: é para que nós possamos saber onde as machadinhas estão enterradas, no caso de uma reviravolta. E então eles já tinham a ideia de que voltariam a brigar. Reconciliação significa paz para sempre. Aqui tem uma pergunta, a pergunta número 7, na parte de quarta-feira, que pergunta assim: na vinda de Jesus ao mundo, como ele veio, que missão específica e central ele veio realizar entre Deus e o ser humano? Jesus Cristo veio salvar o ser humano, mas ele tinha uma missão muito importante nesta vinda para salvar o ser humano. E o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 a 21, ele disse assim: por isso, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos desse modo, disse o apóstolo Paulo. Pelo que também, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. No verso 18, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Cristo Jesus. E nos confiou o ministério da reconciliação, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, diz Paulo, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó glorioso ministério do Senhor Jesus Cristo.
reconciliar o ser humano com Deus. Então, para a pergunta, o que a vinda de Jesus fez para o ser humano? A resposta é: o centro da missão de Jesus neste mundo foi de reconciliar o ser humano com Deus outra vez. O pecado rompeu o relacionamento entre Deus e o ser humano. E Cristo veio reatar, veio reconciliar a todos nós com o nosso Criador. Foi uma missão maravilhosa, uma missão que realmente exigiu a presença de um Deus, de um fiador entre nós e Deus. Quando um relacionamento é restaurado, geralmente existe um sentimento de alegria. Eu já vi muitas pessoas chorando de alegria por um relacionamento restaurado, reconciliado à família, pessoas que estavam brigadas, se abraçando e chorando de santa alegria, mesmo dentro da igreja, antes da Santa Ceia, ou seja, um sábado antes da Santa Ceia, procurei pessoas que estavam brigadas, e que alegria quando as pessoas se perdoavam. É preciso olhar o problema dos outros, ou o problema que a pessoa tem, através da lente da outra pessoa. 2 diáconos brigaram numa igreja por causa de um problema na comissão da igreja, ou seja, de uma oposição de alguns bancos. Os 2 diáconos brigaram, o chefe dos diáconos e um outro diácono. Brigaram feio, discutiram feio dentro da comissão e não se falaram mais. Ficaram 5 anos sem tomar Santa Ceia, sem lavar os pés. Mas um sábado à tarde, um dos diáconos chegou perto do chefe dos diáconos e disse: irmão, eu posso conversar com o irmão? Ele olhou assim para cima e disse: não sei não, eu não estou muito afim de conversar com o senhor não. Irmão, fazem 5 anos que nós não tomamos Santa Ceia. E uma Santa Ceia se aproxima. Eu queria ver se a gente se reconciliava. Ele disse: eu não sei não, irmão, se a gente vai ganhar alguma coisa com isso. Ele disse assim, o outro irmão que estava em pé disse: vamos ler a Bíblia, vamos ver o que Deus fala conosco. Ele disse assim, o que estava sentado disse: eu não trouxe meus óculos hoje, então eu acho que eu não vou poder ler a Bíblia. O diácono que estava de pé disse: irmão, eu descobri que o irmão usa o mesmo grau que eu uso. Está aqui o meu óculos, leia com o meu óculos, os meus óculos. Aquele irmão que estava sentado viu que não tinha saída. O outro se assentou e ele então disse: o que o irmão quer que eu leia? Eu quero que o irmão leia 2 Coríntios 5, 16 a 21, o que Paulo fala sobre a reconciliação. E quando terminaram de ler, aquele irmão, chefe dos diáconos, olhou para o outro e disse: sabe, irmão, que olhando aquela nossa briga, aquela nossa diferença, através dos seus óculos, aquele problema me parece tão pequeno. Os 2 se abraçaram, choraram juntos, se ajoelharam e se perdoaram. E o ministério da reconciliação foi efetivado na vida desses 2 homens. Quando um relacionamento é restaurado pela reconciliação, existe um sentimento de alegria e felicidade nas pessoas envolvidas na reconciliação. Esses sentimentos humanos promovem a paz entre as pessoas. E notamos que, geralmente, quando existe reconciliação, alguém teve o trabalho de procurar a reconciliação. 2 fazendeiros viviam lado a lado em suas fazendas. De repente, um deles, andando pelo limite de sua fazenda, descobriu uma coisa: a cerca do vizinho estava 2 metros avançando no seu terreno. Ele disse: sabidinho, espertinho. Pois aquele homem foi lá na casa do outro e disse: escuta, eu tenho uma coisa para dizer ao senhor. O senhor é um grande salafrário. Que é isso, rapaz? Vem na minha casa me ofender? É isso mesmo. O senhor pegou a sua cerca e avançou 2 metros dentro da minha fazenda. O que o senhor está pensando que o senhor é? E a briga ficou feia. Gente, a briga durou anos. Eles entraram com um advogado na justiça e demorou para que eles pudessem, então, ter uma situação que pudesse, resolver. Até que um dia, um deles aceitou Jesus no coração, se tornou um novo homem, uma nova criatura. Pois ele, depois de batizado, foi lá na casa do outro fazendeiro e disse: escuta, eu vim aqui para lhe dizer uma coisa. O outro disse: se vem brigar por causa da terra, eu já lhe digo, eu vou botar os cachorros em cima do senhor. Ele disse: não, calma, é o seguinte, eu estou vindo da igreja, acabei de entregar meu coração a Jesus, sou um homem batizado agora em Cristo Jesus. Eu vim dizer para o senhor o seguinte: a minha cerca está avançando 2 metros na sua fazenda. Então amanhã eu vou dar ordem para os meus empregados fazer com que a sua cerca avance 4 metros nas minhas terras. Não tem nenhum problema. Eu disse: como é que é? O senhor vai autorizar eu entrar dentro da sua terra 4 metros? Sim, senhor.
pode fazer isso, não tem nenhum problema. O outro fazendeiro disse, espera aí, o que aconteceu com o senhor? Disse, Jesus entrou no meu coração. E eu tenho que procurar o ministério da reconciliação. Eu vim me reconciliar com o senhor. O homem disse, então, se é assim, eu vou dizer para o senhor uma coisa. Diante dessa atitude, até eu mesmo quero ser crente. Eu vou com o senhor na igreja. Quando é o culto na sua igreja? Ele diz, é sábado. Eu vou com o senhor na igreja. E não é que o homem se tornou também um adventista do sétimo dia? Por causa desse testemunho de reconciliação? Queridos e amigos e irmãos, no processo de reconciliação, nós somos chamados a olhar para Jesus Cristo, olhar para o lado espiritual, para o lado da reconciliação, para o lado do que Deus pode fazer conosco. O apóstolo Paulo, inclusive, ele fala que nós, olhando para Jesus Cristo, nós conseguimos olhar a nossa reconciliação com Deus. E diante dessa graça recebida, nós somos convidados a participar do Ministério da Reconciliação, chamando outras pessoas para também se reconciliarem com Deus. Essa é uma missão do cristão. Se nós vivemos em plenitude da graça de Deus, se recebemos as bênçãos de Deus, se desfrutamos de sua presença nos cultos, em casa, se temos assim atitudes, ações, milagres a testemunhar, é porque estamos reconciliados com Deus. E nós temos que dizer isso para outras pessoas. Com certeza você tem parentes em sua família, vizinhos seus que têm problemas de família, de reconciliação, pessoas que têm vícios, têm filhos drogados. E nós temos a solução, Jesus Cristo, que nos reconcilia com Deus. Então, é uma missão nossa. Olha o que disse Ellen White, escreveu Ellen White no livro Fé e Obras, na página 93. Ela escreveu o seguinte, por meio de Cristo, provê-se ao homem tanto a restauração como a reconciliação. Que coisa linda, hein? Por meio de Cristo, provê-se tanto a restauração como a reconciliação. O abismo produzido pelo pecado foi transposto pela cruz, se tornou uma ponte, pela cruz do Calvário. Todos os que creem que Cristo é o sacrifício expiador podem chegar-se a Ele e receber o perdão dos pecados. Pois pelos méritos de Cristo, franqueou-se a comunicação entre o homem e Deus. Glória a Deus por esse motivo tão importante que a serva do Senhor aqui nos expôs. Disse certa vez um general ao pregador John Wesley, eu nunca perdoo o senhor Wesley. Wesley disse, então eu espero que o senhor nunca erre e nunca peque, porque na vida é impossível a pessoa nunca errar, nunca pecar. Todos nós precisamos perdoar e também franquear o perdão para as pessoas. Queridos, o perdão, a reconciliação é a ponte que nos leva até o céu. Jesus Cristo promoveu isso através da cruz do Calvário. Nós recebemos perdão e recebemos reconciliação também. Acredite numa coisa, o tempo não apaga as ofensas. Deve haver reconciliação. Quantas pessoas, anos e anos, com amargura no coração, porque não conseguiram se reconciliar. Alguns têm chance de, na hora da morte, chamar a pessoa que foi o seu desafeto a vida inteira e ali pedir perdão num momento assim, de extrema necessidade de perdão. A pessoa está morrendo, precisa do perdão naquele instante. Mas a grande maioria não consegue ter essa oportunidade. O apóstolo Paulo diz, que não reste em vós, no vosso coração, nenhuma raiz de amargura. Queridos, o tempo não apaga as ofensas. Jesus ensinou-nos isto. Ele disse o seguinte, se ao trazeres a tua oferta no altar, ali te lembrares de que tens alguma coisa contra o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então vem e traze a tua oferta, Mateus 5, 23 e 24. Olha o que Cristo disse, na hora que eu for dar uma oferta, se eu souber que há uma pessoa, um irmão da igreja, um parente, que tem alguma coisa contra mim, não é nem eu contra a pessoa, eu sei que aquela pessoa tem alguma coisa contra mim, eu tenho que deixar a oferta ali, não posso ofertar. Deus não aceita as ofertas. Eu tenho que me reconciliar primeiro com a pessoa, para depois, então, ofertar, fazer a minha oferta. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aquele que nos devem.
Ou seja, perdoa as nossas ofensas, nos ajude, Senhor, na reconciliação, porque nós temos nos reconciliado com as pessoas também. A reconciliação com Deus costuma ser muito plena quando a pessoa entrega o coração de forma satisfatória, de forma assim, totalmente franca. A pessoa entrega o coração de verdade, não reserva nada. A pessoa entrega de forma total. Muitas reconciliações do ser humano hoje são só de boca. Quando a gente se reconcilia com uma pessoa, muitos fazem reconciliação de boca. Muitos dizem o seguinte: olha, eu perdoo, posso até conversar com a pessoa, dar bom dia, boa noite, mas olha, não mais do que isso, porque o que ele me fez, isso eu nunca vou esquecer. Então a pessoa não está se reconciliando, a pessoa está fazendo uma reconciliação apenas de boca, ou como diz na gíria, uma reconciliação meia boca. Isso não funciona diante de Deus. O Pedrinho e a Priscila brigaram feio. E a mãe apaziguou e botou os dois, cada um no seu quarto. E a mãe foi lá e disse: Priscila, que é isso, filha? Vocês dois são dois irmãos, brigando desse jeito, querida. É preciso pedir perdão. Eu não vou pedir perdão, só se ele vier me pedir perdão. A mãe foi lá e disse: Pedrinho, tem que pedir perdão para sua irmã. Meu querido, isso não fica bem, vocês dois são cristãos. Jesus habita em nosso lar e essas brigas entre vocês dois. A mamãe foi ela que começou e eu não posso fazer nada. Eu só me defendi. A mamãe disse: Pedrinho, vai lá e pede perdão para ela. Se reconcilia com a tua irmã. Eu não vou fazer isso não. Mas Pedrinho, se sua irmã morrer essa noite, você vai viver com um remorso o resto da vida. Filhinho, vai lá. Então o Pedrinho disse: então, se ela morrer essa noite, eu vou viver com um peso na consciência? Sim, filho. Então o Pedrinho disse: então eu vou lá me reconciliar com ela. Entrou no quarto e disse: Priscila, posso falar com você? Ela disse: pode, o que você quer? Mamãe falou comigo e eu vim me reconciliar com você. Olha, Priscila, é o seguinte, eu só estou fazendo isso porque a mamãe disse que você pode morrer essa noite. E se você morrer, eu vou ficar com um peso na consciência. Então, olha, como você pode morrer essa noite, então eu peço que você me perdoe. Mas vou dizer uma coisa para você. Se você não morrer essa noite, amanhã cedo você me paga o que você me fez. Então começou a briga outra vez. Reconciliação pela metade dessa forma não funciona. Por isso que nós temos que pensar numa reconciliação que Deus pode colocar em nosso coração. O ministério da reconciliação, como o apóstolo Paulo falou, é uma função ou uma atitude que o Espírito Santo ele nos inspira a fazermos, a termos, a desenvolvermos em nossa vida como cristão. Por isso, nessa lição, nós temos aprendido que a educação cristã ela vai moldando a nossa personalidade cristã. Essa lição de hoje sobre o mestre dos mestres e a reconciliação. Ele nos reconciliou com Deus, apagou nossos pecados e nos deixou assim de maneira plena, aberta com nosso Deus e Pai, em paz com Deus. E agora nós somos instados somos convocados, desafiados a também participarmos do ministério da reconciliação. Reconciliarmos com os nossos irmãos e também levarmos pessoas à salvação para que elas também se reconciliem com o nosso Deus. Que haja uma bênção para o teu coração. Obrigado pela sua atenção, que Deus os abençoe grandemente no estudo dessa lição. Até mais, até a parte de quinta-feira. Deus os abençoe a todos. Amém.